Está na hora de você conquistar o seu positivo, de você realizar o seu maior sonho. E sentir em seus braços o maior amor do mundo. Seja bem-vinda à jornada da gestação pela alimentação. Olá, tentante! Quão preparada você está emocionalmente para esta jornada de tentante a gestante? Eu sei que a caminhada não é nada fácil e existe a cobrança da família, das amigas e, em muitos casos, até do próprio parceiro para engravidar. É um sentimento de culpa e frustração que, em muitas situações, nos deixa sem esperança, sem chão, e o que nos afasta do tão sonhado positivo. Mas durante a minha caminhada como nutricionista, eu vi que junto à questão alimentar, o fator emocional era também algo que não poderia ser deixado de lado. E isso é fácil de explicar. Quando estamos emocionalmente preparados, tudo flui melhor. Quando não estamos, acontecem alguns até desequilíbrios hormonais que podem causar alterações e irregularidades nos ciclos menstruais, podendo até inibir a ovulação. Durante a sua jornada de tentante a gestante, já parou para pensar em como você e o seu parceiro estão cuidando da saúde emocional de vocês? Sendo assim, para falar sobre o tema, eu estou aqui com a super psicóloga Fabiane Espíndola, especialista em infertilidade, reprodução assistida, planejamento familiar, gestação e puerpério, para conversarmos sobre os fatores emocionais que impactam a vida dos casais tentantes. Fabiane, muito obrigada por estar aqui hoje, compartilhar todo esse conhecimento, que a gente possa levar essa informação e ajudar vários casais que hoje estão aqui nos assistindo. Bom, para nós começarmos, esse nosso bate-papo, Fabiane, é importante o casal ter uma rede de apoio? Quais seriam as possibilidades dessa rede de apoio para os casais que estão tentando ainda de maneira natural, para os casais que iniciaram as possibilidades das tentativas de reprodução humana assistida? Compartilha aí com a gente um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero agradecer o convite, Jéssica, e também te parabenizar por esse olhar tão sensível em poder falar sobre os aspectos emocionais. A gente sabe o tanto que é importante e afeta nesse processo de tentativas aí o casal como um todo, né? Bom, a gente pensando em rede de apoio, a gente sabe o tanto que ela é fundamental e ela acompanha a gente em diferentes fases da nossa vida, né? Então acompanha aí todas as transformações, os planejamentos, e o tanto que isso também impacta em como a gente vai desenvolvendo o nosso olhar para outras coisas também, né? Como a gente vai exercendo a resiliência e todo esse processo também. Bom, a gente pensando mais exatamente específico no processo de tentativas, quando a gente fala de rede de apoio, a gente sabe que muitas tentativas acabam se fechando, porque não conseguem compartilhar sobre isso. Então, o primeiro passo, se a gente pode pensar no primeiro passo, é compartilhar com esse parceiro, né? Ou com a parceira, quem está ali realmente nesse processo de tentativa com você. Então, esse casal, o tanto que é importante que ele esteja conectado, esteja próximo, que ele possa falar sobre tudo isso. É claro que a gente ainda traz resquícios aí numa sociedade que vivenciou, diversas transformações culturais, o machismo, então isso muitas vezes dificulta esse processo de fala. Os casais também homoafetivos, que Sim. também é um formato diferente ainda para a sociedade do que é constituído no termo família, Sim. Eles também têm as suas dificuldades emocionais nesse processo. Sim, e o tanto que isso impacta muito, porque esse casal não consegue falar. Então, a primeira coisa é esse casal, essas duas pessoas que estão ali nesse processo de tentativa, realmente para que eles possam utilizar as palavras, expressar realmente o que está sentindo, como que tem sido passar por todas essas etapas. A gente sabe que durante ali esse processo de tentativa, cada casal vai apresentar no seu tratamento algumas variáveis. Então, olhar para isso, quais são os impactos, inclusive éticos, religiosos, que isso pode refletir. Então, a primeira coisa é pensando nesse núcleo familiar, que já existe.
né? Quando a gente fala desse casal, já é uma família. Então, em primeiro lugar, olhar para esse casal e depois que ele possa escolher realmente as pessoas com quem ele quer abrir, que ele quer falar sobre isso. Lembrando que realmente as pessoas não falam muito sobre isso, então as pessoas não sabem lidar com isso. O que a gente pode fazer? É orientar essas pessoas. Então, se eu escolhi uma amiga, escolhi um parente, a minha mãe, o meu pai, vamos orientar essa pessoa como que eu quero que ele seja o meu apoio. Porque eles com certeza não vão saber se não é um assunto que eles já lidaram em algum outro momento da vida. Dizer mesmo, né? Expressar no formato de palavras. Isso é muito importante, né? Então, quanto mais claro, mais objetivo, né? Ter uma linguagem mais simples, inclusive para quando se explicar, né, sobre as técnicas, provavelmente as pessoas não vão saber e não vão ter essa oportunidade de ter um médico para esclarecer. Então, poder dizer realmente como você quer ser acolhido por essas pessoas, quais os momentos que você quer que ela compartilhe, que ela pergunte, que ela evite, né, aquelas frases clássicas de você tem que relaxar, você tem que tirar férias. Isso é a pior coisa que um casal, né, uma pessoa que tem processo de tentativa vai ouvir, né? Eles não querem ouvir sobre isso, porque eles sabem muito bem que não diz disso. Então, poder falar para quem, né, realmente você for escolher como rede de apoio, olha, isso são frases que não são legais, machucam, né? Para realmente essas pessoas terem aí um pouquinho mais de conhecimento, é o que a gente chama do processo de psicoeducação, para que realmente elas possam conhecer um pouco mais e acolher esse casal de uma forma muito mais saudável e ele realmente sinta confiança nessa rede de apoio de compartilhar quando for preciso, quando precisar de um colo, de um abraço, que isso seja mais leve e esse processo de tentativas também. Perfeito. Essa sua fala já me traz várias lembranças aqui do consultório e casa muito bem com a minha próxima pergunta e meu questionamento, porque eu recebo muito mais mulheres no consultório do que o casal e mesmo quando eu recebo os casais eu percebo que a maneira de se expressar, a maneira como eles estão sentindo esse processo é muito diferente. E aí eu gostaria de perguntar para você, realmente essa questão emocional, ela se materializa, né, de uma maneira diferente no homem, na mulher e frente a várias situações. Então a gente tem a condição do diagnóstico de uma alteração morfológica mesmo, da impossibilidade de uma condição natural para o parto. A gente tem as questões da possibilidade, né, do útero de substituição. Então, assim, como emocionalmente a gente poderia avaliar, né? Porque às vezes eu percebo que o homem, ele não percebe como a mulher está se sentindo, mas a mulher também não percebe como o homem está se sentindo, e aí a gente fica numa rede, né, num ciclo de sentimentos não expressados, sentimentos não compartilhados, e isso faz, assim, no meu ambiente do consultório na nutrição, eu percebo que isso tem um impacto. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, a gente percebe que para o homem e para a mulher, eles vão ter sentimentos, emoções distintas, todos vão sentir, mas cada um numa intensidade, numa frequência diferente. Então, por isso que a gente incentiva muito a fala, não só para esse casal que é muito conectado, porque ao longo de todo o processo de tentativas, ele vai ser colocado a posto, né? A intimidade vai estar ali, né, de uma forma mais forte e assim, com médicos e procedimentos, todo mundo ali vivenciando tudo isso junto, uma coisa tão íntima que é do casal. Então, por isso, falar sobre tudo isso é muito importante. A gente pensando na mulher, é muito comum sentimentos, né, e sensações de baixa autoestima, né, uma questão da fragilidade, uma vulnerabilidade emocional, então às vezes ela fica mais chorosa. Então, essa alteração de humor é muito mais frequente, né? Então, fica mais visível para a mulher, né? Já para o homem, isso vem de um outro lugar. Uma sensação de impotência, de virilidade atingida, né? De realmente, poxa, eu não estou conseguindo fazer um filho da minha mulher. Isso vem muito lá atrás, né? Então, a gente está falando aí de uma carga histórica muito grande. E quando a gente não fala sobre essas coisas, isso se torna muito mais difícil. Então, as coisas ficam muito mais escondidas. Então, por isso, o casal poder estar ali conversando sobre todo esse processo, perguntando, né, como que tem sido isso para você, o que você tem sentido, o que você está achando sobre esse tratamento que foi proposto. Para esses casos mais específicos, então, quando a gente fala de um útero substituição, útero excedente,
que a gente envolve muito mais uma rede de apoio, existem outras pessoas, uma outra família que vai ser inserida. Então, que aí muito mais a gente precisa falar sobre tudo isso, entender para cada pessoa qual que está sendo esse impacto, quais são as formas que ela tem lidado com tudo isso, principalmente prevenindo o adoecimento psíquico lá na frente no processo gestacional. É claro que todo mundo vai ser impactado, né, durante o processo de tentativas emocionalmente de alguma forma. A diferença é como que você vai lidar com isso. Algumas pessoas têm a resiliência, conseguem se adaptar muito bem a essas transformações, mas outras não. Então, tanto que é importante esse acompanhamento psicológico também desde o primeiro momento ali do planejamento, porque a gente vai estruturando esse casal por tudo que está por vir. E às vezes aquelas questões que ficam soltas, que o casal ainda não pensou, não refletiu, essa própria dificuldade de comunicação entre o casal, isso é uma coisa que a gente vai trabalhando em psicoterapia, né? De qualquer abordagem, mas com um psicólogo profissional, com certeza para também ser rede de apoio, assim como todos os outros profissionais, né? O nutricionista, o médico de reprodução, o ginecologista, são profissionais especializados para dar todo o suporte que esse casal precisa. E isso realmente reflete de uma forma muito mais positiva. A gente percebe que esses casais, eles passam por todas as tentativas realmente muito mais conscientes, muito mais seguros, inclusive lidando melhor com os resultados. Ótimo. A gente está falando aqui bastante sobre a importância da comunicação, né, entre os casais, e acho que, claro, você com muito mais propriedade, o que eu observo é que essa comunicação ela deve ser feita de maneira não violenta. Então hoje a gente tem muitos livros, né, relacionados sobre essa comunicação não violenta, e perceber que a maneira como eu sinto pode não ser a maneira como o outro sente, e que tem pessoas que assimilam e fazem uma resposta momentânea, e outras pessoas que assimilam e precisam de um determinado tempo para digerir. E que se a pessoa não reagir da maneira como você esperava naquela conversa, para que você entenda que ele é outra pessoa, né? Exatamente. E que você ama, admira e compartilha, e que para você foi importante aquela fala, e que para ela a maneira como ela reagiu é importante para ela. Isso é algo que a gente, né, precisa frisar, porque quando a gente fala sobre uma conversa, dá a impressão de que, olá, meu bem, vamos sentar aqui nessa mesa, vamos fazer esse bate-papo e agora está tudo resolvido, estamos juntos e felizes. E na prática, realmente não é assim que acontece, e tá tudo bem, não é? Porque o processo, ele é dessa maneira, se você quiser falar um pouquinho. E aí, realmente, né, então, tentar, e principalmente se é um casal que nunca teve essa comunicação, nunca conversou sobre isso, sobre as emoções, os sentimentos, então é um processo muito mais delicado, mas dá espaço. Aqui a gente está falando de dar espaço para que a pessoa fale. Então pergunte, o que você acha? Né? O que você está achando desse processo de tentativas, todos esses tratamentos, né? Olha, eu vou precisar do seu apoio, eu preciso que você esteja comigo, né? A mulher poder falar isso pro parceiro. Olha, eu quero receber um abraço, para mim é importante. Então diga, né? O que você está sentindo falta, o que você está precisando. Estabelecer essa comunicação quanto antes, né? Ali no primeiro momento de tentativas, né? Seja de uma gestação natural, seja num processo de reprodução mesmo, né? Quando, às vezes isso pode vir até no segundo filho, né? Nossa, eu já tenho um filho e tô tentando e não tá vindo. Mas para que esse casal possa estar mais conectado nesse momento. A gente sabe que realmente algumas coisas às vezes saem um pouquinho do contexto, né? Então não acontece de uma forma muito simples, essas conversas demandam tempo, demanda muita energia, mas para que realmente se tenha esse espaço, essa oportunidade, para que tanto a mulher quanto o homem, né, ou se for um casal homoafetivo, então as duas mulheres, os dois homens, eles se sintam realmente à vontade, que possam falar caso sintam necessidade, né? Perfeito. Entendendo a individualidade de cada um e o tempo de cada um. Perfeito. Bom, Fabiana, ainda falando sobre essa questão de lidar, né, com os sentimentos, eu gostaria muito que a gente falasse sobre a questão do luto, né, essa questão do aborto, que é muito frequente nesses casais tentantes, e sobre a questão também que eu acho importante de quando a gente não encontra o positivo, né, aquele resultado negativo, ele tem um impacto também, e como lidar, né, emocionalmente com isso.
Bom, a gente sabe que cada casal vai lidar de uma forma diferente, né? Mas o tanto que é importante a gente lembrar a individualidade de cada um, cada pessoa, e principalmente daquele momento que você está vivenciando aquilo, né? Então, assim, a gente sabe que o desejo do filho, ele tá aí passando por várias características, tem muitas coisas e um impacto social também muito grande, né? Da família, todo mundo, principalmente estão sabendo, existe essa expectativa muito grande que gira em torno desse casal. Mas a gente precisa avaliar para esse casal que está ali, qual que foi ali, né, realmente a motivação desse filho, aquele processo de tentativa específico que aconteceu um aborto, qual que é o impacto desse bebê para esse casal que estava ali. E a gente sabe que para o casal era um bebê que estava ali, Claro. Não era um embriãozinho, Claro. né? Sim. Então a gente dá valor e significado para tudo isso, isso é fundamental. Então elaborar o luto, sim, é um processo de luto. Como todo processo de luto não vai ser fácil. Cada um vai passar por situações diferentes, vai passar pelos estágios do luto, né, de uma forma diferente, mas a gente precisa olhar para tudo isso e validar. Principalmente se a gente está falando ali de um casal que está muito unido. Então, olha quantas vantagens temos, né? Esse casal vai poder passar por tudo isso junto. Então, uma coisa que eu queria muito perguntar, né, para você, a profissional especialista, é que na prática, no consultório, eu vejo que os casais às vezes não experimentam, não se permitem vivenciar o luto, né? Então, como ele tem as suas fases, cada um, né, vai vivenciar da maneira como ele tem essa condição já pré-estabelecida por tudo aquilo que ele já viveu na vida. Mas eu percebo que alguns casais, eles não se permitem, né? Então, eles recebem essa notícia dolorosa e como se aquilo não tivesse acontecido e mês que vem vamos tentar novamente e não vivenciam, não experimentam, não passam por aquele momento. E isso é importante para a saúde emocional, psicológica. É importante vivenciar, é importante dar esse espaço, é importante fingir que nada aconteceu. O que você poderia dizer para nós sobre isso? Bom, é muito importante que o casal realmente possa olhar para todo esse processo e possa elaborar esse luto. Então é sim um processo de luto e a gente precisa dar espaço e dar voz para ele, né? A gente sabe que o luto mal elaborado, ele pode, né, passar aí por grandes transformações e ter vários desdobramentos com impactos muito importantes, principalmente numa expectativa de um próximo bebê quando tem uma gestação. Quantos impactos esse bebê dessa gestação e que esse bebê no pós-parto vai ter, lembrando que ele está trazendo na bagagem aí muitas coisas. E é justamente sobre isso quando a gente fala de elaborar o luto. Esse bebê novo, ele não vai trazer essa bagagem. Esse bebê, ele precisa vir do jeitinho que ele está vindo, né? Então, assim, com a sua história individual, nesse momento. Então, por isso, dá espaço para cada gestação, né? Então, teve um aborto, então vamos olhar para esse aborto. Vamos entender que impacto essa gestação teve na sua vida, né? Dependendo do momento que essa gestação tá, então evoluiu um pouco, descobriu o sexo, vamos dar um nome para esse bebê. Tem coisas que foram compradas para esse bebê, então vamos reunir essas coisas desse bebê, porque ele precisa ter esse espaço para esse casal, para essa família ali, para que um novo bebê venha realmente trazendo aí novas configurações, novas características. Lembrando que ele não vai trazer essa bagagem que já foi de um outro filho, né? Ele tem que ter um lugarzinho dele especial. Então, falar sobre tudo isso, poder elaborar esse luto é muito importante. É claro que tem casais que conseguem, né, assim, passar por todo um processo tranquilo e já emendar um outro. E se tá tudo bem pro casal, então vamos respeitar esse espaço, mas a gente precisa ver como que tá impactando a saúde emocional. Mas é claro que a gente poder olhar para tudo isso, isso é muito mais saudável, pensando lá na frente nos desdobramentos que isso vai ter na gestação, no pós-parto e principalmente para esse casal. Perfeito. E a minha última pergunta seria realmente quando o positivo chega, quando essa mulher se vê gestante, esse casal se vê na espera do nosso tão sonhado bebê, ainda há resquícios emocionais, psicossomáticos que podem vir a interferir durante esse processo gestacional, caso ele não tenha sido observado, talvez até trabalhado ao longo desse processo, dessa jornada da tentativa?
É muito comum, né, eu receber pacientes no meu consultório já após 5 abortos, 6 abortos, né, que já passaram por um longo e exaustivo processo emocional de investimento, que a gente sabe que o processo de tentativa tem uma vasta, né, dimensão de investimentos físico, financeiro, emocional, então tem muitas coisas que são investidas. Então é muito comum que essa paciente ela busque só lá na frente, depois de tudo isso, com tantos desdobramentos, aí realmente impactando de forma muito significativa. Então assim, realmente há pacientes que trazem sim, né, então numa gestação posterior, várias expectativas, muito frustrada. A gente sabe que mesmo quando se vem um positivo, a paciente pode sim ter tido toda uma perspectiva de como isso ia acontecer, idealizou, sonhou e de repente viu que não era tudo aquilo que ela imaginou, né? Então assim, nossa, cadê esse sentimento, aquele amor todo que eu estava esperando, agora que eu tenho meu positivo eu não estou conseguindo sentir isso. Vem um medo muito grande, né, de perder esse bebê, mesmo lá no parto, mesmo no pós-parto, a gente percebe que esse medo, ele segue, ele acompanha, né? A expectativa da chegada desse bebê, porque ele é um bebê com expectativas altíssimas, Sim. Ansiedade. Sim. Então tem todo um cuidado que a gente sabe, sim, e é muito frequente no consultório eu ver essas pacientes que já trazem aí essa bagagem muito grande de expectativa, de realmente muita tristeza, né? Então, o tanto que isso desencadeia não só para a mulher, mas para o homem, para a relação conjugal. A gente sabe que o pós-parto, ele também é um momento muito importante, que o casal fica muito vulnerável, assim como o processo de tentativas emocionalmente. Então, o tanto que isso tende a piorar, infelizmente, né? Esse casal que não consegue olhar para essas questões, o tanto que isso fica cada vez mais intenso. Então, realmente, a gente sabe que tem sim esses resquícios, mas o quanto antes a gente puder olhar para isso, poder elaborar todo esse momento que tem acontecido para esse casal, independente do momento que ele tiver, isso com certeza vai trazer mais saúde emocional e mais equilíbrio para realmente ter aí tudo mais saudável emocionalmente. Perfeito. Fabiane, muito obrigada. Todas as informações foram incríveis. Eu espero que essas informações ajudem vocês, ajudem muitos casais que estão nessa jornada e que essa nossa geração, ela tenha esse cuidado de ter esse olhar emocional para que a gente promova a saúde dentro de um aspecto muito mais abrangente, que é o que eu acredito como propósito de qualidade de vida. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Para que realmente todas possam ter uma maternidade aí mais leve e mais saudável. Chegamos ao final da nossa terceira e última aula. E aí, tentante, gostou da nossa caminhada? Para mim, foi maravilhoso fazer esta jornada com você. E eu espero de coração que você alcance o seu tão sonhado positivo. Agora, eu preciso saber de algo muito importante. Qual é o tamanho da sua vontade de ser mãe? De realizar este sonho, de possuir em seus braços um bebê lindo. E é nisso que eu quero te ajudar. Na quarta-feira, a partir das 8 horas, eu vou abrir as inscrições do Alimentação é Fértil, um treinamento 100% online, no qual eu vou ensinar a você como sair de tentante a gestante e vivenciar o tão sonhado positivo. Você vai aprender de maneira prática o passo a passo que eu faço com as minhas pacientes que nutriam o sonho de se tornarem gestantes e hoje são mães e principalmente mulheres realizadas. E para poder acessar em primeira mão esse treinamento, basta clicar no botão e entrar para o meu grupo VIP. Eu vejo você do outro lado. Até mais!